Olá, aqui é o Connection BC e nós estamos fazendo aqui o programa Análise BC. Eu sou o Bibiano, aqui é o Israel e o Júnior, e nós estamos aqui fazendo esse trabalho que vocês já conhecem dentro do nosso site www.connectionbc.com. Hoje, segunda-feira, né, um dia após a eleição do Bolsonaro, estamos aqui para poder, exatamente como toda a mídia brasileira e a mídia estrangeira, falar um pouco exatamente da eleição do Bolsonaro. Não é isso, Israel, Júnior? Exatamente. Eu queria já de cara, da mesma forma que na eleição passada, no primeiro turno, eu fui um crítico da embaixada. Eu venho aqui hoje elogiar a embaixada, o trabalho da embaixada foi muito bem organizado. E a função do conservador, do cidadão conservador, é exatamente isso: participar votando consciente, claro, não preciso nem de falar, participar em mobilizações, e não preciso nem falar que são mobilizações pacíficas, dispensa, né, claro, e sendo voluntário. E o Júnior, eu quero te parabenizar, Júnior, e já de cara eu quero pedir para você explicar como foi a sua participação como voluntário lá na embaixada. Não, eu fiquei realizado de prestar esse serviço para o nosso país, né? Então, assim, num todo, contando o primeiro turno e o segundo, né? Como que foi minha experiência, né? No primeiro turno a gente teve vários problemas, eu participei lá, né? Fui inclusive um dos que juntei 3, 4 pessoas lá para estar organizando a fila do lado de fora, que a gente deu praticamente 4 quilômetros de fila, né? Porque ela grande, né? fazia volta no quarteirão, as filas, e estava totalmente desorganizado. Eu juntei 5 pessoas lá, a gente deu um jeito na fila. Nossa, e eu fiquei dessa parte da tarde, né? E aí nessa eleição eu recebi o convite, inclusive foi de você mesmo. Eu fiquei sabendo e repassei para o grupo. Exato. E aí eu peguei e me voluntariei para estar colaborando, né? Porque eu via que precisava de alguma coisa, né? E me coloquei lá para fazer isso. É bom lembrar que o primeiro turno foi muito estranho também, não é? Foi por isso que tu acabaste recomendando para ele que... Para o pessoal do grupo, né? É porque houve ali... uma demora. Não, estranho. Eu posso explicar, né? Porque... Claro, eu vou até explicar rápido aqui. No final, eles demoraram muito querendo, pelo menos no primeiro turno, explicar aqueles boletos. Para colocar no edital. Para colocar no edital. Eles não queriam nem dar informação, ou talvez é porque eles também estavam meio atordoados devido ao tumulto, né? E nós ficamos ali, né, exaltados ali, querendo resposta, como cidadãos, normal, é direito nosso. Só entender. E fomos, claro, sim, fomos críticos. Então, por isso que da mesma forma que a gente tem que ter honestidade, da mesma forma que a gente critica, a gente tem que ter também o bom senso de elogiar. E ontem o trabalho foi excelente da embaixada, claro, com o trabalho dos voluntários. Exato. Por isso que o Júnior, quero te parabenizar, viu, Júnior? Não, foi um prazer. Ali a gente está fazendo pela nossa pátria, né? Eu acho que esse é o nosso papel também como cidadão. E assim, a experiência que eu tive ali como voluntário foi assim ótima, um ambiente super agradável. Não teve assim aquele tumulto de fila, né? Porque tinha uma organização muito melhor. E assim, eu tive a oportunidade também de participar um pouco de dentro ali na hora das apurações. Então você vê que a movimentação é bem tranquila. Sim. Não teve assim nenhuma dúvida foi levantada. Sim, a gente teve até uma situação de uma urna que deu problema e eles fizeram a votação na cédula. Sim. E aí teve a contagem dessa urna de cédula. Sim. Então por isso que demorou até um pouquinho mais ali, mas estava dentro do tolerável. Exato, claro. Então assim, você vê que foi bem brando e bem sério o trabalho que foi feito pela embaixada, pelo menos o segundo turno que eu estava lá presente, realmente. Então é isso. E claro, antes de nós avançarmos, eu queria pedir, né, a gentileza. Você que está assistindo esse canal, é um canal que ainda está na fase prematura ainda, você já pôde perceber. Por gentileza, dê seu like, inscreva-se no canal e, claro, ative o sininho, que com certeza terá muitos outros vídeos, bons vídeos enriquecedores para nós e para você, para todos nós, né? Israel, me diga aí, nós temos a função nossa dentro do Análise BC de analisarmos fatos. Exato.
E não podemos nos furtar do fato importante que ocorreu ontem, Sim. que foi a eleição no nosso querido país, né, no Brasil. E graças a Deus com a eleição do Bolsonaro. Sim. Né, que nós temos que ter posição, temos que ter honestidade e posicionamento. Então eu queria que você, que é um estudioso, você, né, tirou essa semana para fazer uma análise profunda do papel da mídia, seja a mídia brasileira, seja a mídia estrangeira, principalmente essa mídia aqui, né, no caso Reino Unido. E aí, o que você tem de resumo para nós aí? Bem, tem duas fases, o antes e o depois, né? Então, o antes, o Bolsonaro era considerado um Hitler, praticamente pela imprensa internacional. Como se pode notar... Fascista, taxista, maquinista. Otorrinolaringologista. É. Enfim, a questão é que a gente pode ver que também tem uma revista brasileira aqui chamada Leros, que fez uma matéria totalmente tendenciosa sobre Bolsonaro e fez elogios ao Haddad, né? Então, a gente vê que mesmo a mídia tradicional daqui, inglesa, ela também denotou, pôs um rótulo no Bolsonaro de extrema-direita, né? Sim. Então, a extrema-direita, mesmo depois, infelizmente, alguma parte dessa mídia também o fez. Sim. Mas a Financial Times, por exemplo, antes das eleições, comparou o Bolsonaro com o Erdogan e com o Putin da Rússia. Para vocês verem. Né? Então, mas... Um alto grau de conhecimento, né? Exatamente. Porque uma coisa que eu reparei nessas notícias, eu acho que vocês também tiveram a oportunidade de reparar, é que os especialistas que eles consultam são os universitários brasileiros. Então, daí a gente vê... A turma do ele não? Exatamente. Do broxinho ele não. Então, pode ser. É quase óbvio, né, que o que eles vão falar que o Bolsonaro é de extrema-direita, é amante da ditadura, né? E fascista, maquinista, taxista. Exatamente. Então, enfim, mas depois das eleições acontecerem, vários jornais retrataram isso de maneira diferente. Claro que os mais esquerdistas, por exemplo, o The Guardian, o The Guardian falou que continuou com a narrativa. O Bolsonaro, o ditador, foi eleito, né? O The Guardian aqui é o jornal mais de esquerda que existe aqui. Folha de São Paulo. Exatamente. Folha de São Paulo de Londres. Exatamente, mas é bem famosa, né? Então, mas aqui, na verdade, por incrível que pareça, os jornais conservadores são os que mais vendem. E o The Guardian talvez esteja lá, ou seja, não está entre os mais vendidos. Não aqui. tem essa credibilidade toda, não? Não. Porque se aqui em Londres, boa parte da população é de esquerda, né? E votou em Sadiq Khan, né? Que, por exemplo. Por exemplo. Para ilustrar, né? Que é um prefeito, para quem não sabe, um prefeito que é muçulmano. É muçulmano, né? Que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque é um país cristão, conservador. Mas nunca isso tinha acontecido antes. E é liberal. Liberal. Trocando em miúdos, esquerdista. Exatamente. Mas é importante dizer que acho que o primo dele tinha ligações com o terrorismo. Sim. E isso é fato, tá? Isso é fato. Isso não é fake news, não. A gente tá? pode colocar a notícia embaixo aqui. Eu faço questão, e eu gosto sempre de ressaltar. Tudo que nós debatermos aqui é enriquecedor para todos nós, inclusive você, mas não fica de boca aberta recebendo tudo, não. Você pesquise depois, confronte o que nós estamos falando aqui, porque você tem capacidade. Eu sei que você tem capacidade, beleza? Mas isso, se pegassem qualquer candidato de direita, ele poderia ir abaixo, praticamente, né? Porque seria utilizado como arma. Aqui é como se... um pequeno pormenor, nada demais, né? Foi... Enfim, mas... a gente vê no Brasil também, né? Exatamente. Então, assim, é só um roubozinho, só roubou a Petrobras, mas não é nada. É uma coisa pouca. O Lula tá preso, o Lula livre, né? Tá preso porque é preso político. Né? Cadê as provas? Exatamente, mas é incrível notar, mesmo depois das eleições, alguns jornais continuaram com a narrativa de extrema-direita. O líder de extrema-direita ganhou no Brasil. Sim. Mas teve alguns jornais, até alguns conservadores utilizaram a mesma narrativa. Mas teve alguns jornais que eles cobriram de outra maneira. Então,
temos de reconhecer que houve alguns que falaram Fazer que eram justiça, líderes de né? direita. Sim, É. fazer justiça. E o que eu achei incrível é que a Bloomberg, dos Estados Unidos, né, saindo um pouco agora da Sim, Inglaterra, claro. eles falaram de uma maneira assim que me surpreendeu, né? Porque o Bloomberg, na verdade, é um pouco de esquerda À também. esquerda. Mas eles falaram que o Não. Bolsonaro ia ser positivo para a economia. Eles reconheceram isso, né? Eles tiveram O entrevistador lá que eles chamaram também foi muito bom. Ele falou dos desafios que o governo ia ter pela frente e ele falou muito sobre a questão da aposentadoria, da reforma, né, previdenciária que devia ser feita e que ia ser muito difícil. Mas ele foi muito realista, né? Sim. Então, assim, isso que a gente precisa, né? De pessoas que falam ali o que está acontecendo. As dificuldades, sim, mas são enfrentadas, entende? Existe um posicionamento do Bolsonaro para com isso. Então, assim, é nesse sentido que a gente precisa de pessoas e de mídia que fala sobre essas realidades. Né? Sem dúvida. Também. Eu vou passar uma informação porque é importante saber quais são os jornais que são conservadores e não são conservadores aqui na Inglaterra. Muito importante. Isso é. E, por exemplo... Ó, eu vou estar anotando aqui e você anote aí. Tá? Isso é importantíssimo porque é honestidade, né? É questão de honestidade. Então, pra gente não ficar diluindo aí coisas que... A frase, na verdade, famosa ficou com o Donald Trump. Fake news. Vamos lá. BBC. BBC é bem conhecida, né? Mas a BBC é reconhecidamente de esquerda. BBC. Exatamente. Então, Que tem a BBC Brasil, que é no caso, para o público brasileiro. Uma das referências mundiais, né? Inclusive, né? Porque essa mídia, né? esses grandes jornais têm a versão brasileira também, Exato. em português. Por exemplo, a Globo, né, se espelha um pouco na BBC, né? E assim por diante. Mas é bom lembrar, que, por exemplo, só para dar um exemplo. Eu estou anotando aqui. Teve um exemplo, você anote aí também. Eu contei isso para vocês antes, mas teve um ataque terrorista aqui que aconteceu em Londres, na ponte de Westminster, não é? Que eu estava querendo saber se o terrorista era islâmico ou não. Eu estava vidrado lá na BBC. Mas era o carro. Na BBC Era não, a van. era o carro. Era a van. Então demorou 2 ou 3 dias para tecnologia. vencer. Aqui tem algumas vans que tem tecnologia que ela anda sozinha e ela tem um viés meio terrorista. Exatamente, então foi a van que na verdade fez, mas o homem que estava lá dentro, a gente não soube do nome dele, porque aqui existe uma certa proteção para o islâmico, né, para a comunidade islâmica. Por um lado eu acho sensato, não é? Porque para não difamar toda a comunidade, né? No entanto, tem que apresentar os fatos, né? E eles não, tem que ter honestidade. Exatamente. Se fosse uma pessoa que não fosse islâmica, se fosse um inglês, aí seria imediatamente, né? Mas demorou uns dias assim para acalmar a situação e depois falaram o nome dele e tipo só pelo nome a gente viu esse cara tem relações com o terrorismo, né? Então isso é para dar um exemplo do que a BBC fez, né? Eu estava vidrado na BBC procurando informação e não consegui. É só para dar um exemplo prático para você, né? Exatamente. E, por exemplo, tem mais jornais, por exemplo, o The Guardian, então já falamos da The Guardian, né? The Guardian, ele chamou o Bolsonaro de ditador, né? Então, mesmo depois de ele ter vencido,